Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um disco. Eu escolhi um disco que eu ia até falar no passado, tinha programado, mas eu escolhi para falar sobre ele agora. Mamonas Assassinas, o primeiro disco e único deles, né? Tá aqui a turma. Pra mim, assim, os secos molhados da minha geração foram os Mamonas Assassinas, não só por causa da música do Vira Vira, né, que era uma influência dos secos molhados, mas pela atitude, pela coisa engraçada, pelo som muito bom, os músicos do Mamonas eram muito bons. E eu me lembro muito bem quando eu comprei esse disco, começou a tocar o Vira Vira, dos secos molhados, que é o Vira, nos rádios. Aí eu me lembro que eu estava me mudando, foi para um apartamento que eu fiquei 7 anos morando lá, e minha mãe falou para eu pegar lá o motorista da casa para fazer umas compras, que as geladeiras estavam vazias, tudo. Aí eu peguei lá um dinheiro que sobrou e ia comprar um CD, e o grande Josafá trabalha lá em casa desde 1989, ele falou: Mamonas Assassinas é muito bom. Eu confesso que eu não tinha escutado nem a música dos Mamonas ainda, eu não sabia. Ele encheu tanto o saco que eu falei: tá, vou comprar esse disco. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa, final de tarde, aí à noite meus pais receberam umas visitas para mostrar a casa. Eu nem saí do quarto porque eu fiquei ouvindo esse disco sem parar. Eu não conseguia parar de rir, as letras realmente são muito engraçadas e inteligentes, né? Então esse disco me marcou muito. Eu me lembro que na época eu pensava: pô, será que daqui a um ano ninguém mais vai se lembrar desses caras? Realmente, depois eles morreram, teve um acidente trágico lá na Serra da Cantareira, mas eles marcaram a história, venderam muito, mais de 3 milhões de discos. Realmente foi acho que talvez a última banda no Brasil que teve realmente essa explosão, né? Os shows, eu não fui a nenhum show deles. Eu me lembro que meu irmão um dia estava com ingresso para um show no Metropolitan, que era disputadíssima, e ele me deu ingresso. Eu falei: eu não vou. Era uma matinê de domingo. Eu falei: pô, o show é curtinho, eles cantam só esse disco. Quando eles lançarem o segundo eu vou, que aí vai ser um show maior, tudo. Acabou que não teve segundo, eu nunca vi show dos Mamonas, infelizmente. E eu tava falando das letras, né, que eu passava mal de rir quando eu ouvi pela primeira vez, e eu selecionei algumas aqui. Quando eu estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaime para pegar um cinema do Schwarzenegger e também o Van Damme. Isso é muito bom. Abra sua mente, gay também é gente, baiano fala oxente, come vatapá. Totalmente beautiful, as baleias no oceano, nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno e cruel, mata a baleia que não chifra e é fiel. Muito bom, né? E, pô, eram muitas músicas, Pelados em Santos, que fez um sucesso imenso. Eu me lembro que na época tinha aquela guerra do Faustão e do Gugu Liberato, né? Cada um num programa de TV, numa emissora, então era batata. Quem levasse os Mamonas ganhava na audiência, porque os caras realmente estavam com tudo, cada programa uma fantasia, era Chapolin, era jogador de futebol, era muito engraçado. Os caras também tinham uma personalidade boa, as entrevistas deles eram bacanas. Enfim, aí eu falei que esse disco vendeu 3 milhões de cópias. Pra você ter uma ideia, quando foi lançado o disco vendia 100 mil cópias a cada 2 dias. Você imagina hoje um disco vender 100 mil cópias a cada 2 dias, né? Ainda mais nos tempos de hoje, com tudo digital. Era um fenômeno, eles chegavam a fazer 8 shows por semana em 8 cidades diferentes. Era um dos maiores cachês do Brasil na época, era nível Roberto Carlos. Letras inteligentes, como eu falei, uma sonoridade boa, tinha uma coisa assim, às vezes meio Titãs, que eu achava. Tinha uma música que... Qual é a música? O Boys Don't Cry, assim, uma coisa débil metal, que bem pesada, bacana. Lá Vem o Alemão era uma música que eu gosto, porque nessa época, início dos anos 90, estava surgindo aqueles grupos de pagode bem mela cueca, aquela música melosa. Então eles fizeram uma paródia muito engraçada no Lá Vem o Alemão, que é a que fecha o disco. O disco, aliás, produzido pelo Rick Bonadio, direção artística do João Augusto. João Augusto que descobriu a banda, né, através do filho dele. Falar sobre a morte deles, né, dia 2 de março de 1996. Pô, foi num domingo. Eu me lembro que eu acordei quando eu vi aquela TV assim. Meu irmão tinha acabado de fazer vestibular, estava começando o ano de vestibular.
Eu vi aquilo, achei que fosse uma piada, achei que fosse o Gugu com aquela coisa dele meio sensacionalista. E quando eu vi, caramba, o Condomínio em Silêncio, o Senna tinha morrido há relativamente pouco tempo atrás, né, 2 anos antes. Então o Brasil ainda estava meio... Mas eu acho que a morte dos Mamonas ainda conseguiu ser mais triste que a do Senna. Eu vivi bem as duas, né? Os Mamonas, eles eram muito, assim como o Senna, mas eram mais jovens ainda, a banda inteira morrendo, os 5 de uma vez, num acidente de avião. Realmente foi algo muito trágico. E é engraçado que quando eu comecei a pensar nesse vídeo, eu estava achando que ia ser uma coisa engraçada, como a música deles, né? Como a cara deles aqui na capa do CD. Você vê os caras sempre alegres, fazendo piada, mas não tem como fugir. A gente fala em Mamonas, dá um arrepio meio esquisito, né? A gente se lembra dessa morte deles. Eu queria que vocês deixassem aqui no comentário exatamente isso, né? Eu falei o que eu estava fazendo, o que eu senti quando os Mamonas morreram. Eu não sei qual era a idade de vocês, eu acho que se vocês já tinham 5 anos de idade na época, vocês vão se lembrar, né? Como é que foi a morte dos Mamonas para vocês, o que vocês estavam fazendo, como vocês souberam, vocês ficaram tristes. E é isso, amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!